Boa noite para vocês. Vamos aqui para nossa live de sexta-feira. Eu trouxe esse tema que eu achei assim, intrigante para mim. Slow love, amor devagar. O que vem a ser um amor devagar, né? Se a gente para pensar nessas relações tão rápidas, imediatas que a gente está vendo no mundo, né? Tudo tão online, tudo tão dinâmico. O que vem a ser slow love? Quer dizer, um amor devagar, né? Eu vi esse tema no Instagram de uma psicóloga e terapeuta sexual, que é a Ana Canosa, que a gente vai conversar com ela daqui a pouco. E fiquei muito intrigada, estava lendo, achei interessante o que isso está acontecendo no mundo. Como assim, né? Bom, antes de chamar, deixa eu ver quem está aqui. Sheila Wozicki, Tereza Beltrão, Luca Maia, Isabel Lengruber, Isabel, Betinha, Rosana Pinheiro, Cecília Pereira Teixeira, Fatu Ticon, Amélia Toledo, Cláudio Pereira, meu marido, Drica Beltrão, Tânia Oliveira, Silvia Regina Massa, Amor em Construção, talvez, né? Silvia Regina está falando. Helenice Souza, Tânia Oliveira, boa noite, Tânia. E a Ana Canosa já entrou. E vamos saber com ela como é que está essa questão toda, porque na pandemia, será que as relações mudaram, as relações afetivas e a sexualidade das pessoas foi transformada? Isso afetou a vida entre casais e solteiros? Como é que está sendo tudo isso? Vamos ver aqui a Ana Canosa, que ela já está aqui. Vou chamar agora. Esperando ela entrar. Leila Bruzi, Lucinda, Sônia, Felipe. Tá... Oi, Ana. Tudo bom? Boa. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Também. Muito bom, Ana. Então tá bom. Tô no quarto do filho aqui, então tem umas coisas aqui. Que bom. Que bom, no quarto é bom. Minhas filhas não moram mais comigo, já tá tudo mora em São Paulo, eu fico morrendo de saudade. É bom quando moram com a gente, né? Ainda é, né? Ô, Ana, você sabe que eu estava falando aqui antes de começar a te chamar, né? Que eu achei muito bom o seu Instagram, estava entrando e vi vários assuntos super interessantes, né, sobre a sexualidade. E me chamou a atenção realmente esse negócio de slow love, porque nesse mundo tão bate-pronto que a gente vive, como é que é isso que está tendo agora slow love? É uma coisa quase de 2 séculos atrás que a gente poderia pensar, né? E o que está acontecendo na cabeça das pessoas, né? Esse movimento, ele vem, acho que bem nessa ideia da pós-modernidade, em que a gente tem uma transformação muito grande na ideia da conjugalidade, na ideia do casamento e das relações. Então, quando a gente pensa, eu vou chamar de conjugalidade, Márcia, não só o casamento formal, tradicional, mas, né, o estar em compromisso com outras Claro. pessoas, né? Em compromisso mais, vamos dizer, mais fixo. Então, quando a gente pensava a conjugalidade até o século XX, até o final do século XX, a ideia de estar casado com alguém era uma ideia de manter um compromisso. Então, você misturava a honra, né? O que era ser um bom cidadão? Um bom cidadão era você, além de seguir as regras sociais, né, era também você manter vínculos por muito tempo. Então, essa era uma ideia de relacionamento. Você tinha amor e sexo muito unidos como uma proposta de felicidade na formação familiar e uma formação familiar colocada como um núcleo, mãe, pai e filhos, né? Isso a gente chama de formação romântica, embora o amor romântico também possa ser conceituado como a ideia de você se aproximar afetivamente com alguém de um jeito mais erotizado. Ok. O que mudou para o século XX, para o século XXI? Mudou que as pessoas, com o feminismo, com o consumismo, com a globalização, com a independência feminina, com essa ideia de você manter uma carreira por muito mais tempo. Então, você ter que, né, o trabalho, a faculdade, depois você vai fazer a pós-graduação, daí você vai ser estagiário, etc, etc. Então, com todas essas mudanças sociais, as pessoas passaram a entender
que a conjugalidade ou o casamento poderia acontecer muito mais tarde na vida e não como os nossos avós que casavam muito cedo. Então, bastava você estar maduro para procriar, que você já tinha essa responsabilidade de construção familiar. Então começou, bom, eu posso viver muito bem sozinho. Então as mulheres também começaram a questionar demais essa ideia de ter que casar, de ter que ser mãe, de ter que, né, ter filhos e conviver em família e não desejar outras coisas na vida, como o trabalho, a ambição, gostar de ter dinheiro, gostar de trabalhar, de viajar e de conhecer muitas pessoas. Junto com isso, nós tivemos uma outra revolução, que é a revolução sexual e tecnológica. Então, esta junção entre amor e sexo para uma relação de compromisso passou a ser olhada com um pouco mais de distanciamento. Então, com o fato de eu poder realizar o meu desejo sexualmente, independente do amor, Ou as do pessoas, exatamente, ou do compromisso, as pessoas passaram a valorizar bastante o sexo. Então, no século XXI, a qualidade do desejo, da realização sexual e da satisfação passou a contar muito nos relacionamentos. Então, eu quero estar com alguém com quem eu me sinto satisfeito sexualmente. E eu não preciso me comprometer tão cedo, porque eu quero desfrutar de tudo que a vida de solteiro pode me oferecer. Então, o slow love é esse movimento de que as etapas de um relacionamento, esse que eu não sei quantos anos você tem, nem vou perguntar, porque parece que não é bom, com a né? avó já. Mas eu tenho Terceiro 52. casamento, com a avó. Eu tenho 52 anos, na minha época de jovem, Tô mais de velha. adolescente, é. Mas acho que então a gente está parecida. Pelo menos a gente tem essa mesma, acho que a mesma educação nesse sentido. A gente tinha tudo muito formado, muito formatado. Então você tinha o quê? Namoro, né? A gente não ficava tanto assim, não tinha essa ideia tanto de sexo casual. Para você fazer sexo, na minha época, tinha que pelo menos estar namorando em compromisso. Então, o namoro ele servia como uma etapa para a realização sexual quando servia, porque muitas pessoas ainda não se casavam, mas demorava mais. Hoje em dia, os adolescentes namoram. Eu acho que os adolescentes namoram quando eles começam essa coisa de gostar de alguém, mas os jovens adultos ficam muitos períodos sem namorar. Quando eu falo de jovens adultos, estou falando desse pessoal de 21 anos, 22, grande sem namorar, sem ter relação de compromisso. Então, essa etapa do compromisso começa a acontecer muito depois e muitas vezes posterior a você transar com as pessoas, que é um movimento contrário, diferente daquele da minha época, por exemplo. Agora, Ana, eu fico assim impressionada quando a gente pensa que essa relação, né, a dois, né, porque na verdade, independente de sexo, é uma relação a dois, são duas pessoas que querem se relacionar, ficou tão embaralhado com a situação, vamos dizer, da vida digital. É isso que eu acho que é uma coisa interessante, porque o que a gente acaba vendo? As pessoas estão, pelo menos eu lendo até dentro das suas postagens, muitas vezes os casais estão tão ligados na sua vida digital que se desinteressam da vida real ali do lado. Então, que tem assim uma interferência muito grande. Eu me pergunto se durante essa pandemia, você como terapeuta, não atendeu muita gente justamente se queixando disso, né, dos desinteresses do parceiro ou da parceira, que está sempre mais ligado nesse mundo digital do que no mundo físico ali presente, né? Não, certamente que o mundo digital ele entra fortemente para nos fortalecer a autonomia, o próprio prazer. Porque se eu pegar o meu dispositivo tecnológico, meu celular, por exemplo,
Eu vou ter tudo que eu gosto, todos os meus interesses estão ali, desde dos meus amigos no WhatsApp até as séries que eu quero assistir. O seu mundinho está todo ali. Exatamente. Então, de alguma maneira, os nossos prazeres, os nossos desejos ficaram muito evidenciados com os smartphones, né? É muito fácil você se distanciar da sua parceria, principalmente se você e sua parceria não têm valor, não valores, mas não têm gostos e prazeres que você já tinha cultivado antes. Porque é difícil, você precisa, né? Para você poder estar em relação, a gente tem alguns aspectos. Você tem desde o projeto comum, e o próprio casamento pode ser encarado como um projeto dos dois, e eu acho que tem que ser encarado. Quer dizer, se eu tenho um casamento, eu preciso cuidar dele. Se eu quero ter sexo na minha relação, eu preciso cuidar disso, né? O casamento ele não anda, ele pode andar sozinho, mas o amor e a satisfação não andam sozinhos, o desejo não anda sozinho. Pode virar Exatamente. Se ele anda sozinho, pode acabar sendo um péssimo casamento, né? Exatamente. Pode ser só uma convenção. E tudo bem também para quem quer viver assim. A questão é que se eu não tenho lazer, se eu não tenho coisas em comum com a minha parceria, o smartphone e esses prazeres, eles nos distraem de um tanto, sabe? Que fica difícil fazer essa comunicação de volta, né? Então, se você pegar, por exemplo, dados de atividade sexual ao longo do tempo, nós vamos ter pessoas fazendo sexo em 1990, do século XX, 5 vezes por semana, para chegar em 2010, os casais estarem fazendo 2 vezes por semana. Então, esse dado, eu estou falando especificamente de uma pesquisa norte-americana, que vai avaliando a cada 10 anos a atividade sexual de casais. Então, de fato, nós estamos mais impactados por outros prazeres. Se isso é bom ou ruim, aí é uma outra avaliação. A gente só está fazendo um recorte de avaliação mesmo, né? Quer dizer, olha, isso está acontecendo. Nós estamos mais interessados nas nossas autonomias, está mais difícil de fazer uma ligação de questões em comum, porque eu tenho muitas distrações e muitos prazeres. Se isso é bom ou ruim, cada qual vai pensar. Agora, que é um impacto e muda a maneira como nós nos relacionamos, certamente muda. Márcia, quando eu falo, por exemplo, sobre relações extraconjugais, o terceiro que vem e adentra a minha relação, o WhatsApp é o terceiro. Eu não preciso ter uma pessoa para ameaçar o meu vínculo. Mas muitos casais reclamam que, antigamente, acho que a nossa preocupação maior era o trabalho, né? Vinha muito a reclamação do casal de que o trabalho da parceria incomodava, atrapalhava a ligação com o outro. Hoje, é o smartphone, o celular ou as redes sociais. Elas que atrapalham, entre aspas, este vínculo. E atrapalha este vínculo ao ponto de afetar a vida sexual dos casais. Ah, certamente, porque você entra numa, sei lá, você vai começar, porque é como a gente está falando, né? Enquanto você está apaixonada, Márcia, quando você está apaixonada, você é monogâmica por natureza, você não quer saber mais de ninguém, a não ser a pessoa com quem você está apaixonada. E você também, de alguma maneira, não precisa de esforço para ter tesão. Você fica com muito tesão. A paixão move o nosso corpo de uma maneira em que você nunca faz tanto sexo quanto quando você está apaixonado. Mas ao momento em que diminui a paixão e o amor vai entrando no relacionamento conjugal, ele vai ficando mais abafado mesmo, né? Essa coisa do cotidiano, do conhecido. O desejo, ele se apresenta na falta, né? Então o desejo ele gosta do novo, o desejo gosta da criatividade, do desconhecido. E muitas vezes o desejo ele não se satisfaz na relação de compromisso, mesmo que eu deseje a minha parceria, goste da minha parceria e faça bom sexo. Não estou nem falando de problemas na relação, estou falando de relações boas. Só que quando a gente fica esperando muito o desejo espontâneo vir, eu olhar para minha parceria e ter tesão, isso vai diminuindo ao longo do tempo, mesmo que eu olhe para minha parceria e ache atraente. E mesmo que eu tenha boa qualidade de vida sexual, mas espontaneamente o desejo aparecer,
às 5 da tarde, quando você está discutindo boleto para pagar, ou quando você está morta de cansada depois de trabalhar, o desejo não vai acontecer. Para que o desejo aconteça, é preciso você fazer um movimento. Se eu tiver extremamente mergulhado na minha própria autonomia, nos meus próprios prazeres, eu ainda preciso fazer um movimento, eu já nem faço. É. Eu vou me satisfazer com as minhas questões. Agora, Ana, se a gente está vendo uma coisa progressiva, né, que você contou, qual é o futuro disso? Como é que é? As pessoas vão continuar se relacionando? Porque tem uma pesquisa também, que eu também li aí na sua postagem, do Japão, que eu fiquei impressionadíssima. E metade dos jovens japoneses com 23 anos são virgens, nunca fizeram sexo. E isso pode ser vamos dizer, uma satisfação junto com a inteligência artificial? Então, parece coisa de ficção científica mesmo. A gente está vivendo lá a Guerra das Estrelas, está sendo uma coisa assim impensável. Pois é, parece muito distante da gente, mas de fato, bom, se bem que os japoneses eles têm uma característica muito particular da cultura deles, mas de fato eles entendem, para os japoneses, o casamento ainda é uma questão importante. Mas, tradicionalmente falando, mas eles entendem que, de alguma maneira, se eles vão casar mais para frente, lá para os seus 30 e tantos anos, na hora de procriar, eles não precisam namorar antes. Então, para eles, não faz nenhum sentido eu namorar com você aos 24 se eu vou casar aos 35. Então, para que eu vou ficar? Então, eu vou me engajar na solteirice e vou usar a mediação da inteligência artificial, inclusive, para eu ter relacionamento, seja ou para ter estímulos sexuais. É muito diferente do que a gente tem, né? Nós brasileiros somos muito carnais ainda. O brasileiro gosta do contato, o brasileiro gosta de fazer sexo, mas de alguma maneira a gente percebe que há um impacto, sim, nos nossos tipos de relacionamento. Se nós vamos migrar, nós brasileiros, vamos migrar para esse tipo de comportamento, eu não sei, nós não sabemos dizer. Nós temos uma diferença cultural muito grande. Muito grande. Agora, o fato é que no mundo todo, as pesquisas, principalmente norte-americanas, pesquisas em alguns países europeus e pesquisas em alguns países da Ásia, principalmente no Japão, já apontam que há uma diminuição de atividade sexual também na juventude. As pessoas acham, a gente, por exemplo, acha que o sexo casual está bombando nos jovens, mas nem é tanto assim, porque o sexo casual também, ele pode não ser tão satisfatório para muitas pessoas. Ele pode ser uma experiência bastante positiva de autoconhecimento, de troca, mas ele pode ser também uma experiência bastante frustrante. Você tem pesquisas, por exemplo, que apontam que só 40% das mulheres têm orgasmo durante o sexo casual. Então você veja, né? Se a minha experiência de sexo casual não é boa, de alguma maneira, ao longo do tempo eu vou me distanciando disso. Se eu ainda por cima não tenho um namorado, a tendência dos jovens é ficar passando muito tempo sem se relacionarem, só com eventuais relações sexuais. Para quem gosta de estar com alguém, isso pode ser muito frustrante. Muito frustrante. O que nós O que nós observamos também. Mas, por outro lado, Márcia, eu também queria dizer o seguinte, né? Por que não ser solteiro? Porque também tem uma coisa assim muito impositiva de que você tem que ter um parceiro, né? E que então a pessoa solteira tem que ser uma infeliz porque não está solteira. E não é assim, né, Ana? Não, a vida não é assim. Exatamente. Tem até um conceito que chama matrimania, que seria quase esta mania social de olhar a relação afetiva a partir do matrimônio. Então, os solteiros, eles são encarados, inclusive, com muita desconfiança, porque a gente espera que as pessoas sejam solteiras num determinado período da vida, que é a adolescência e juventude, hoje em dia. Mas a gente não espera que uma mulher de 40 e poucos anos queira ser solteira. A gente olha para ela como sociedade, como alguém que tem algum problema, ou que ela tem algum problema muito grave, ou que ela não foi escolhida por alguém. É muito cruel isso, né, Ana? Eu acho. Muito.
Eu tenho uma amiga, Muito. Ana, que ela conta que nos Estados Unidos as meninas, as jovens, né, elas têm feito aposentadoria precoce, elas já contribuem antes, porque elas só querem ter filho depois dos 40 para poderem ter um período já pagos a sua aposentadoria e poder se dedicar aos filhos. Elas não estão pensando em casamento, estão pensando no filho. É muito Exatamente. Mas é isso, né? muito diferente. Agora, E também. agora também com a inseminação artificial, não não a inseminação, os óvulos que você pode congelar, deu uma autonomia muito grande também à mulher para ela querer ter filhos quando quiser, né? Exatamente. E existe também hoje em dia uma questão de coparentalidade. Eu não sei se você conhece, mas são pessoas que resolvem ter filhos com outras pessoas que resolvem ter filhos, sem relacionamento conjugal. Então, é quase como uma rede de pessoas, e aí a gente vai se conversando, e olha, eu tenho muita vontade de ter filho, mas não quero me casar, não tenho parceria. Ah, eu também. Como é que você é? Como é que você não é? Então, em que começam a fazer uma conversação para terem filhos juntas, mas morando cada qual no seu lugar e sem relacionamento de compromisso. Então, também parece que é uma tendência mundial as pessoas ficarem solteiras. E solteiras felizes. Porque também a gente acha, também faz parte dessa matrimania, a gente achar que as pessoas só vão ser felizes com alguém. Isso também vem de um ideal romantizado, de completude em relação ao outro, né? Então, nós vemos essa transformação muito grande nos relacionamentos. Sofrem muito aqueles que querem se comprometer com alguém e têm tido dificuldade via os aplicativos, né, de poderem, de fato, encontrarem alguém para se relacionarem. E não só para fazerem sexo né, e para terem só pouco tempo com o outro. Agora, Ana, ao mesmo tempo que a gente vê muita juventude, vamos falar da juventude, né? Às vezes preferindo a companhia dos amigos a sair com uma namorada, porque eu tenho amigos que têm filhos mais velhos e dizem, nossa, eles preferem sair com os amigos, ficam bebendo, conversando, né? Rindo, mas em vez de sair com uma namorada, a gente vê isso. E vê, por outro lado, muitas moças jovens ainda querendo encontrar um cara bacana e achando que não existe. Quer dizer, tem um desencontro muito grande, né? Tem um desencontro, e eu acho que, por exemplo, essa questão de você ter muitas opções, muitas escolhas, também eu acho que na questão do aplicativo, inclusive, sempre pode vir alguém melhor, né? Então eu saio com você, você é legalzinha, mas tem mais 30 pessoas com quem eu vou sair, falando comigo, e aí eu me distraio, e aí eu posso perder o timing de poder investir um pouco mais em você. Eu sempre falo que não é porque a gente vai fazer sexo casual que você não pode ter responsabilidade afetiva com o outro e que você não pode se colocar à disposição para conhecer alguém e ser tocado por alguém. Porque se eu vou para o aplicativo só pensando em fazer sexo, eu já vou me blindando um pouco da possibilidade de ser tocado pelo outro. Alguém que me toque mesmo, sabe? As pessoas fazem muita pré-avaliação sobre quem está no aplicativo, quem fala isso ou quem fala aquilo. Esse código de linguagem do aplicativo é muito novo, ou seja, o que é que você quer dizer de fato, o que é que eu não quero dizer, isso é um jogo, isso é verdadeiro. As pessoas ficam fazendo muitas elucubrações sobre o mandou não sei o que no Instagram, que não sei o que, elas se perdem muito e não conseguem fazer essa leitura, né? Então isso é complicado mesmo para quem de fato quer se comprometer. Agora, Márcia, tem também uma outra questão. Eu não acho fácil a gente encontrar uma pessoa com quem a gente tenha química sexual, compatibilidade intelectual, valores aproximados, interesses em comum, né? Eu sempre digo, se você encontrar, e boa comunicação, se encontrar alguém assim, agarra e não solta mais. Verdade. É, Agarra e não solta de jeito nenhum, prende em casa. eu tenho que dizer que eu tive essa sorte aqui no meu terceiro casamento. Não é? É, Porque você não vai encontrar muitas pessoas assim ao longo da sua vida. é difícil. Muitas. Você vai encontrar uma que é mais legalzinha, você vai encontrar uma que você transa melhor, mas você encontrar uma que tenha três, quatro, vamos dizer, características, agarra.
Então, também, eu acho que não é tão fácil assim encontrar alguém para você ter uma boa convivência. Mas você acha Só que as que, mais exigentes também? Criou-se totalmente, uma forma de exigência. Talvez antigamente as pessoas se encontrassem e não analisassem tão profundamente essa relação pela pressão de terem que se comprometer e terem que casar para cumprir um papel. E que agora exatamente. exige mais de você nada disso, você está livre para escolher, então o seu nível de exigência aflora. Não, esse eu não quero assim, essa daqui não serve para mim. Aí fica mais, né, seletivo, vamos dizer. Muito mais. Então para você se comprometer, você quer ter garantias de que vale a pena o esforço. Porque a gente sabe que conjugalidade e amor exige esforço, exige investimento. Então você fala assim, será que vale a pena essa pessoa? E é curioso, você sabe mais, por exemplo, questões que antigamente a gente não tinha na discussão do projeto, hoje nós temos. Então, a questão da monogamia. Hoje, os casais já discutem a monogamia ou a não monogamia. E aí é difícil, porque um chega e diz assim: olha, eu não sou monogâmico, eu não quero ter uma relação monogâmica, eu adoro ter vários parceiros ou parceiras, eu gosto de variação sexual, eu fico boring, assim, me entedia transar com uma pessoa só. Aí a outra fala: não, mas eu gosto de relacionamento, eu não consigo. Aí, então, Aí já se discute. não vai dar Então, certo. essa discussão é uma discussão complexa, que antigamente, como você tinha um padrão de relacionamento, então você casava, você ia ter filhos e assim por diante, você não discutia tudo isso. Não, e fazia A por mono... prazo, Ana. Não existia Sim, verdade, né? As pessoas faziam as coisas e mantinham a fachada, né? exatamente. Hoje não. Hoje os valores e costumes que eu carrego para dentro de um relacionamento, para pensar o projeto comum, podem ser muito distintos. Desde ter ou não ter filhos, até de morar sozinho ou morar junto, e até de ser ou não monogâmico. Então a discussão sobre a conjugalidade ficou bem mais complexa. Verdade. Ficou mais Mas verdade. por outro lado, ela tem mais essa questão do me colocar como um desejo, né? Quer dizer, o meu desejo precisa ser colocado. Então, isso ficou mais confuso mesmo, ficou mais complicado. De qualquer modo, pode ser, tem seus lados positivos e seus lados negativos. Agora, Ana, você nesse momento da pandemia que nós vivemos aqui, ainda estamos nisso, né? Que a gente a vida ainda não voltou ao normal. Aliás, fala muito no novo normal. Eu não sei qual é o novo normal, porque não é normal, é uma outra vida, né? A gente está em É outra. verdade. A vida passada esquece, a gente está uma outra vida, né? O que você tem ouvido mais? Quais são as maiores queixas que você tem como terapeuta, tendo que ouvido e tentado dar vamos dizer assim, um aconselhamento? Olha, eu acho que as diferenças conjugais ficaram muito mais evidenciadas nesta pandemia, né? Desde questões políticas até a percepção do cuidado com o outro e com a saúde da família e o acolhimento. Então, casais que já tinham um certo distanciamento e que o trabalho fora de casa já favoreciam para que não tivessem tanto contato ficaram mais, isso ficou mais evidenciado na pandemia. Eu sou testemunha de vários amores e desamores, né? Sou testemunha de dores e prazeres. Nesses últimos 2 meses, eu fui testemunha de pelo menos 6 divórcios. 6 divórcios Isso na minha clínica, né? Eu tenho uma clínica bastante grande, mas para trás, no passado, isso não acontecia nessa proporção. não, não foi tanto nessa proporção. Não foi nessa proporção. Porque eu acho que as pessoas se mobilizaram muito, né? Se mobilizaram no sentido dos estresses que tiveram, do medo, do jeito de pensar a vida, né? Das divisões de tarefas dentro de casa, de como é que um podia cuidar do outro, como é que eu podia cuidar da família do outro, como é que a gente ia cuidar dos filhos, né? Essa coisa de eu me emprestar para você, você ser meu apoio, né? Então, a questão sexual, então ficou tudo muito evidenciado. E muitas pessoas, então, decidiram, de fato, se separarem.
eu também acho que isso também é uma saída, né? É uma possibilidade. A gente não tem que viver infeliz. Uhum, claro. Não, mas enfim, mas e as pessoas realmente fizeram o divórcio, porque muitas vezes a pessoa decide, mas a própria pandemia evita que as pessoas saiam de casa. E por contingências acabam vivendo juntas e tem pessoas até que voltam, né, atrás nessa desse. Sim, eu acompanho e acompanhei casos de pessoas que também voltaram, que ficaram juntas. Acompanhei casos de pessoas que se redescobriram durante o processo da pandemia, com crise e tudo. Pessoas que se reaproximaram sexualmente, casais que começaram a inovar sexualmente quando tinham essa possibilidade. Outros se distanciaram mais, até pela questão do estresse e vamos dizer, do cotidiano mesmo, né? Principalmente quem estava sem ajuda, quem tem filho muito pequeno, que foi muito desgastante. Então a gente teve de um tudo nessa pandemia, né? Tudo muito aflorado, tudo muito aflorado. Agora, Ana, eu fico imaginando que os casais que já estão mais velhos, vamos dizer assim, já estão com a vida mais organizada, eles têm os seus embates diários, né? Do relacionamento Sim. dos filhos, né? De pagar o boleto, né? De se distrair, de ver uma série junto. Mas e aqueles que estão sozinhos, né? Os jovens, né? E os adolescentes, né? Que ficaram muito confinados e perderam muito a vida deles, né? Isso eu fico pensando, nossa, foi um corte para muita dessa geração. Tanto os Mas muito. jovens, os jovens, vamos dizer assim, os de 20 e poucos anos, né? Muito. Eu acho que pessoas que já trabalhavam online, né, ou home office, tiveram um pouco mais de facilidade de se adaptarem, mas as pessoas sofreram muito, muito, muito com a impossibilidade de encontrar as outras, né? Porque o mundo do trabalho não é só o trabalho, né, Márcia? É o trabalho e as pessoas todas que estão em volta. É o cafezinho, é a conversa, é Realização. você é a socialização, é você poder passar na casa de uma amiga, de um amigo, é você visitar seus pais, é o almoço de domingo. Então, toda essa riqueza do encontro afetivo foi tomada da gente de um jeito muito abrupto, né? Então, muitas pessoas sofreram um impacto emocional bastante grande. A gente sabe que aumentou já os índices de transtornos de ansiedade, de transtorno do pânico, de depressão. Então, isso já aumentou no mundo todo. Porque o impacto dessa impossibilidade afetiva, né, de contato físico é muito grande. E o corpo adoece mesmo, né? As crianças que ficaram em casa, ficaram sem o futebol, sem a brincadeira, sem a rua. Então, de fato, foi um momento bastante difícil para todo mundo. Tomara que agora a gente consiga, né, de alguma maneira, flexibilizar um pouco, tomando os cuidados e que essa vacina chegue logo, porque foi bastante impactante. Agora, Ana, a gente pensando assim no Brasil, né? Você falou que o brasileiro é mais carnal, o brasileiro gosta de tocar, gosta de abraçar, dar dois beijinhos quando encontra. Principalmente o carioca tem muito isso, né? Mas, enfim, no Brasil inteiro as pessoas são afetuosas, né? E aí ficou uma situação onde todo mundo tem que se reprimir e não pode mais fazer isso como fazia. Você acha que essa maneira da gente ser vai acabar, não vai voltar? Quer dizer, a gente vai ser vai se distanciar como povo mesmo, as pessoas vão ficar menos afetuosas. Você acha que isso De, je... Vó, de jeito nenhum. A hora que tiver uma vacina, minha filha, vai estar todo mundo se lambendo. Vai sair já abraçando, beijando, agarrando. Eu acho que não, porque eu acho que é uma necessidade que a gente tem física mesmo, né? Isso é uma marca do nosso povo muito forte. Eu não acho que as pessoas vão passar a se conter porque aprenderam de alguma maneira a ter. Algumas, talvez, mas a grande maioria, de jeito nenhum. As pessoas vão se abraçar, se beijar, vão transar, o carnaval vai voltar, tudo vai voltar. Não, eu fico com pena dos jovens, sabe? Eu tenho sobrinhos bem jovens e tal, e eu fico vendo a impossibilidade de sair. Tudo bem que a gente vê algumas pessoas que saem, a gente vê as ruas cheias, mas de uma maneira geral, aquela vida que tinha não tem mais, né? Você não senta mais tranquilamente num barzinho para encontrar, né? Não tem mais a festinha na casa do amigo, não tem aquela night que eles tinham antes, não existe mais isso, né? Então, acho que É. ficou meio assim, vamos dizer, uma juventude meio capenga nisso, né? Que a gente teve, nós tivemos, né? E essa juventude não tem. Então dá certo assim, puxa,
como é que eles vão vivenciar isso depois, né? Será que isso vai afetar a maneira deles se relacionarem no futuro? Eu acho que assim, os jovens, assim, acho que depende muito da idade que a gente está falando, né? De alguma maneira, as relações virtuais mediadas pela tecnologia, elas aplacam, elas são relações, a gente nem pode dizer que não são relações reais, elas são relações. Nós estamos aqui nós duas, né? Eu te conheço da TV, de muito, né? Então, assim, a gente tem, um tipo de relação que a gente está estabelecendo, tem um tipo de afeto, tem um tipo de comunicação. Então, eu acho que isso também acaba funcionando, mas e a gente tem outros problemas, como o distanciamento, a gente tem problemas com a violência já nos grandes centros urbanos, mas eu acho que a gente vai dando um jeitinho, assim. Eu espero que a pandemia acabe logo para que eles possam só ter um ano de impacto e não mais anos de impacto nessa interação mais física, né, que a universidade dá, que o trabalho dá, que as escolas possibilitam. Ana, você também como terapeuta, né, sexual, e os idosos, né? Os idosos ficaram muito restritos, né? Isso Muito. afetou muito eles, porque eles tinham esse contato com os amigos, eles saíam, como alguns outros teriam seus relacionamentos. Isso tudo também ficou meio assim perdido para eles, né? Eu Então, eu, acho que sim. 30 anos, ela tinha uma vida ativa, ela saía, passeava e tal, perdeu isso, né? Então, isso era uma coisa que levantava a moral de todos eles, né? Certeza, certeza. Eu acho que o convívio, principalmente, existem pesquisas que vão mostrando que o convívio de pessoas idosas com pessoas mais jovens e com os jovens faz com que você tenha uma lufada de vida, né? De movimentação, de atualização. E isso também passou a ter que ser mediado pelo computador. Então, isso também foi uma perda, né? O contato com os outros, etc. É muito curioso, e é tão necessário que você vê assim, por exemplo, no começo da pandemia, era muito curioso assim, que quem estava na rua, no supermercado, eram os velhinhos. Eles também, muitos foram muito resistentes a seguir as regras de isolamento social. Porque assim, sabe, tipo, nossa, pelo E eu amor tô de em casa, né? Eu Deus, ouvi, então, não, assim, não posso sair? Não, não pode. não aguento ficar em casa. Então, eles são bem rebeldes, transgressores, né? Até por conta dessa necessidade de ir para o mundo mesmo. Então, eu acho que também houve um impacto bastante grande para essa população, que é a população que ainda vai ter que ficar mais sendo cuidada do que nós, adultos jovens, os adultos ou as crianças e adolescentes, né? Então, não tenho dúvida que teve um impacto bastante grande. Então, assim, a gente é uma coisa muito contraditória, porque, por um lado, as pessoas mais idosas também elas têm um entendimento bem grande da vida, do ponto de vista até de ficarem mais tranquilas, de darem conta de um prazer dentro de casa, de verem televisão, de fazerem coisas da casa. Então tem uma questão aí também A de mãe, poder. Sua mãe não quis saber. a minha mãe ficou muito chateada. Mas, por outro lado, precisa do movimento, né? Então, é uma contradição bastante grande mesmo, né? Ô, Ana, uma coisa que eu também tenho notado é que a questão da sororidade, né? As mulheres agora elas estão muito mais conscientes que existe essa rede de amigas que apoiam, né? Tem uma consciência maior sobre isso. E isso também é um fator de não ter tanto essa busca do parceiro. Olha, Márcia, eu vou te dizer uma coisa, espero que os homens que estão nos ouvindo não me levem a mal, mas é uma análise social. Os homens heterossexuais estão fora de moda. Nossa, estão fora de moda. Fora, estão fora de moda. Estão fora de moda. Fora de moda, eu quero dizer, no sentido de que eles estão sendo muito questionados. A masculinidade, principalmente heterossexual, tem sido muito questionada em relação ao machismo, em relação à objetificação do corpo feminino, em relação à questão do exercício da sexualidade mesmo. Então, o cara que promete amor para ter sexo, depois vai embora, ou que fica forçando a mulher para ter não sei o quê, ou que não olha para o prazer feminino. Então, de alguma maneira, antigamente,
ter mulheres competindo, só quem se beneficiava disso eram os homens, porque as mulheres competiam com as outras para serem desejadas pelos parceiros. Se você pegar as histórias de fadas, por exemplo, todos os contos de fadas clássicos do século XX, né, Cinderela, Branca de Neve, todos eram esses. Os homens escolhiam as princesas, eles faziam os bailes e as mulheres se matavam para serem as escolhidas. Na Cinderela, as mulheres, eu não sei se você se lembra, mas quando a Cinderela perde o sapatinho, o príncipe vai experimentar o sapatinho no sapato, né, nos pés das mulheres do palácio, elas são capazes de castrar ou de cortar um calcanhar e o dedão do pé para caber no sapatinho da prometida. É verdade, é uma coisa terrível. Então, Total. A competição feminina, ela só ajudava os homens e não as mulheres. Porque a mulher, ela era construída e educada para ser escolhida por um homem. Para ser a mulher do fulano, ser a mulher do doutor fulano, do doutor ciclano. Na medida em que as mulheres começaram a entender que elas precisam se auto-apoiar nas suas dificuldades, nos seus medos, na sua autoestima, pararem de criticar umas às outras em relação à sua estética, a se são solteiras, se são casadas, se são gordas, se são magras, isso mudou a perspectiva da comunicação, principalmente entre homens e mulheres. Então, hoje as mulheres elas são muito mais críticas ao comportamento de um homem heterossexual. Então, a piadinha que ele faz de um cara que é gay, a piadinha que ele faz da mulher, a ele chamar a outra da televisão de boazuda, ele criticar a mulher obesa, as mulheres não aguentam mais isso. Então, na medida em que eu tenho um entendimento de que a valorização do feminino e da sororidade faz com que eu me fortaleça e pare de competir com mulheres, os homens heterossexuais que mantiverem uma perspectiva tóxica e machista serão muito, muito, muito criticados. E isso também tem sido uma questão importante na escolha do compromisso. Porque muitas mulheres não aguentam comportamentos machistas e não vão engolir comportamentos machistas, misóginos, homofóbicos, para só ter um relacionamento afetivo. Então, isso mudou a perspectiva no compromisso também, sabe? Bastante. Aquela clássica escolha que a mulher faz, né? Aquele é o cara que eu quero que seja pai dos meus filhos. Se inclui nessa análise também. Eu não quero ninguém misógino, machista. Eu não quero que Total. meus filhos sejam assim. Mas de monte, total. Hoje a discussão é muito essa desde o início. Desde o início, assim, dos namoros, sabe? Então tem sido uma discussão. E agora? Agora, tem muitos homens muito legais, assim. Às vezes eu recebo no meu Instagram. Tem uma juventude aí muito bacana. Muito. Tenho homens jovens no meu Instagram que me mandam mensagem e falam assim: olha, minha namorada, Ana, por favor, minha namorada não tem orgasmo. Ela tem muita dificuldade, ela se distrai, não sei o que. Eu tenho visto, não sei o que. Qual é o melhor vibrador para comprar para ela? Cara, esse cara é demais. Qual é o melhor vibrador? Então, veja, enquanto tem uns que estão assim, que horror, ela está usando vibrador, o outro está dizendo, bom, como é que a minha mulher funciona? O que ela precisa? Como é que eu posso ajudá-la a ter prazer? Então, é uma perspectiva completamente diferente. Então, tem homens muito jovens, muito desconstruídos, muito legais, que estão tentando acompanhar com alegria essa mudança. Porque se todo mundo estiver feliz e satisfeito, o relacionamento é muito melhor. Né? Então, essa desconstrução é necessária mesmo. Não, e a gente vê também uma coisa muito interessante, que os casais jovens, eles dividem as tarefas. Tem um pai muito mais presente, é o pai que está ali participativo, né? Houve uma mudança de comportamento também. Né? Eu sou muito otimista com relação a essa juventude que eu vejo, que eu digo, casais dos seus 30 e poucos anos casados com filhos, eu tenho filha casada, e eu vejo como eles se entrosam no dia a dia. Há uma divisão de tarefas, que antigamente não existia. Você cuida da casa e das crianças, eu vou trabalhar fora. Né? Era aquela coisa bem estabelecida. Hoje em dia, não. A gente sente que há uma divisão. E eu acho que isso também, essa mudança, fortalece, né, a união dos casais, né? Não tenha dúvida. E os próprios homens acabam se
sendo muito, sabe, retendo muita vantagem sobre isso, de poderem se abrir, de poderem entender suas emoções, de poderem criar os filhos, sabe, mais próximos, de poderem entender que a mulher não é mãe. Outro dia eu até postei uma pesquisa lá no meu Instagram sobre a abertura à sexualidade e divisão de tarefas. Então, tinha lá que as mulheres ficavam mais abertas e motivadas a fazer sexo se os parceiros, era uma pesquisa com recorte heterossexual, se os parceiros fizessem dividissem tarefas, né, que fosse uma coisa mais igualitária. No entanto, eles também descobriram duas coisas, que os homens só vão fazer as tarefas, boa parte dos homens, se as mulheres mandarem. Porque se elas pedirem, eles não vão fazer. Então, se ela fizer um pedido, eles não fazem. Agora, se elas mandam, quebra o pau, eles fazem. E aí depois eles reclamam que a mulher é chata, louca, a mãe deles. Então, assim, sabe? Então, isso mostra que aquele cara, ele não entende aquela casa como parte dele. Ele se entende como dono, ele se entende como aquele, sabe, aquele presidente que entra naquele lugar e que vai mandando as coisas, mas ele não se apropria daquela casa, ele não consegue se apropriar daquilo como dele. Aquela louça é dele, aquela comida é dele, aquele ambiente é dele. Então, se ele cuida, é porque ele está ali. Então, essa apropriação do ambiente do domicílio, da casa, vai mudando ao longo do tempo, e eu acho que essa nova geração faz isso muito melhor do que as gerações antigas. E eu acho que essa pandemia que colocou todo mundo em casa, sem os seus ajudantes funcionais, né? Uhum. Que se virar sozinhas mesmo, né? Na grande maioria, também trouxe isso, né? Trouxe um reconhecimento dessa divisão de tarefas como importante no equilíbrio do lar, né, Ana? E eu vou dizer, e muitos casais se fortaleceram a partir disso. Quando viram que todo mundo. Porque tem essa coisa do clã também, né, Márcia? Quando você percebe que o seu clã é fortalecido, que todo mundo se ajuda. Então, isso favorece, inclusive, que você olhe para a parceria de maneira mais gentil, que você possa. E que, inclusive, isso mobilize a sexualidade. Então, você vê que está todo mundo fazendo para o bem-estar comum e para a proteção comum. Isso pode ser bastante favorável e muito erótico mesmo, viu? Pode ser muito erótico. Muito erótico, lavar a louça, Pô, cara, o cara tá lavando louça, já é tudo de bom. a cama, lavar roupa. É tudo de bom. Não tem que pedir para você, não tem que esperar você me falar, olha, tem que tirar a roupa da máquina, né? Porque a mulher também tem esse cansaço, né? Às vezes não é só do fazer, mas é da logística, de ter que É? pensar tudo. Ai, que saco, né? Eu não sei você, mas eu cozinho, meu marido lava. A gente faz uma divisão de tarefas. Aqui também é assim. Aqui também eu cozinho, meu marido faz outras coisas, de cuida, ele lava banheiro. Agora a minha funcionária voltou a vir alguns dias da semana, então Bem, já favoreceu. já Mas era todo sábado, era faxina nessa casa, viu? não, foram vivências incríveis, né? Quer dizer, quem não passou coisas muito dramáticas, né? E teve que fazer essa vida Claro. doméstica, foram vivências que trouxeram outros entendimentos, né, Ana? Certeza. Agora a gente faz parte de uma classe privilegiada, né, Márcia? Porque tiveram muitas pessoas que viveram situações extremamente dramáticas de Eu violência doméstica. perdeu alguns amigos, né? Pessoas que ficaram internadas também muito tempo, saíram com algumas sequelas. É uma situação muito dramática. Muito. E Ainda essa coisa e de você estar com uma parceria, por exemplo, que é dependente química, que é alcoólatra, ou que teve algum tipo de transtorno emocional muito grave, com dificuldades assim, fóbicas, etc., depressão, mulheres que sofreram violência, né? Então, enquanto o marido estava trabalhando, tudo bem, mas e dentro de casa? Agressivo. Então, realmente, eu acho que foi uma experiência muito grande para todo mundo, muito difícil para algumas pessoas, e está sendo ainda um desafio. sempre difícil. Você ser privado da sua liberdade de ir e vir, né? É uma prisão, Nossa, nem me fale. é uma É uma prisão. prisão, né? E muitas pessoas se questionavam, inclusive os mais idosos, eu não fiz nada de errado, por que que eu estou presa em casa?
né? É uma questão que passa na cabeça. Mas o que eu fiz de errado que eu estou presa em casa, né? É um Pois é. ambiente que a pessoa se questiona, eu não fiz errado, estou aqui presa. Isso é E muitas pessoas com problemas financeiros graves, né? Com questões a parte muito complexas. desastre que a gente ainda não sabe as proporções que virão, né? A gente... Exatamente. Mas, por outro lado, também, né? Eu que achava que nunca ia ficar atendendo online, estou atendendo todo mundo online, estou dando aula online, estou fazendo reunião online. Não, eu acho que as pessoas se reinventam, né, Ana? Tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar. O home office veio em muitas profissões para ficar, né? Algumas empresas reconheceram que isso pode ser uma forma de se trabalhar, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo muito sério são as crianças com a falta de convivência escolar, né? Eu acho. Assim, bem difícil a gente entender como é que vai ser a cabecinha delas, né? A falta de socialização, o crescimento delas, né? Isso é E eu acho que também essa coisa da expansão do corpo, né, Márcia? Porque as crianças são muito corporais. Então, essa coisa de poder fazer educação física, de poder fazer dança, de poder encontrar com os amigos, brigar, sabe? Acolher, abraçar. ar livre, né? Eu acho que isso foi bastante impactante. Ana, eu quero te agradecer, o nosso tempo está acabando, foi ótimo, Imagina, foi um prazer. muito boa. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigada, parabéns pelo seu também, viu? Foi um prazer estar aqui com você. E que a gente continue tendo, de repente, mais papos lá na frente, Ana. Se Deus quiser, só me chamar que eu venho, viu? Muito obrigada, querida. Sucesso para você, tudo de bom. Tudo de bom, Ana. Obrigada. Gente, foi um Até. ótimo. A Ana deu muitas toques importantes, né? Para a gente entender essa realidade. Eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira estou de volta aqui. Um assunto também muito interessante, né? Com a Gisela Savioli. Nós vamos falar sobre alimentação que alimenta a nossa alma e alimenta o nosso corpo, e o que isso nos traz, o que isso traz de benefícios para a gente. Então, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira.